De acordo com esse texto, meus irmãos, que não é só esse versículo, Paulo está falando do versículo 10 até o capítulo 2, lá no versículo 21, é o mesmo assunto, é o mesmo trato que Paulo está fazendo aqui. Nós temos, de acordo com esse texto, duas formas de levar a nossa vida cristã, duas formas de caminhar aqui. Uma é vivendo para agradar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós andamos assim, só para fazer a nossa vontade ou a vontade das pessoas, que é o que Paulo fala aqui sobre agradar a homens. Nós podemos viver assim, para agradar os homens. Sei de pessoas, conheço muitas pessoas que a vida se resume em agradar os outros. A pessoa chega a ser escrava dessa vontade de agradar aos outros. Isso é por vários motivos, nós poderíamos fazer uma lista aqui, mas na maioria dos casos é uma autopreservação, é um medo de ficar sozinho, medo de deixar descontente as pessoas, muitas coisas. E a outra forma que nós podemos levar a nossa vida aqui é viver realmente para agradar a Deus. E para agradar a Deus nós não podemos agradar as pessoas ou a nós mesmos muitas vezes. Existem essas duas formas, e o grande apóstolo Paulo vem falar aqui sobre isso, vem trazer um tratamento para a igreja aqui, não só as igrejas da Galácia, mas para todos nós ainda hoje, sobre como levar as nossas vidas, pensando em agradar a Deus e não agradar aos homens, vivendo para agradar a Deus e não simplesmente para agradar aos homens. Lembrando, aos homens nós falamos de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. Então o apóstolo Paulo envia cartas às igrejas que ele havia plantado ou que outros irmãos, apóstolos e pastores haviam plantado, com o objetivo muitas vezes de corrigir, de ensinar, de exortar, de confortar, de fortalecer os irmãos. E agora ele está enviando então essa epístola às igrejas da Galácia, e ele tinha algumas coisas para tratar, mas especificamente, falsos mestres estavam entrando dentro da igreja. Nós sabemos que os judeus saíam de Jerusalém e iam percorrendo as cidades e países ou aonde o evangelho tivesse chegado. Eles iam até as igrejas dos gentios para que eles fossem transformados em cristãos judaizantes. Eles não concordavam com o fato de muitos gentios terem se convertido ao evangelho e não praticarem as obras da lei, as leis de Moisés, como circuncisão, que era um dos assuntos muito abordados por eles. Nós sabemos que eles iam de igreja em igreja obrigando as pessoas a se circuncidarem ou a cumprirem a guarda do sábado ou até mesmo a dieta alimentar que os judeus faziam. E eles faziam isso deixando de lado a graça de Deus. Eles colocavam o poder de salvação na circuncisão ou em qualquer outra coisa e tiravam somente da graça e do sacrifício de Cristo. E Paulo então vai escrever aos irmãos que estavam seguindo esses homens, seguindo esses que diziam que precisava seguir a lei de Moisés para ser salvos. Então Paulo vai exortar os irmãos, vai exortar as igrejas para corrigir isso, mostrando, assim como nós vemos no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles haviam acabado de receber a pregação do evangelho e já estavam se desviando, já estavam seguindo outros ensinos. Ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então ele está dizendo, se outras pessoas têm vindo aqui ensinar outras coisas, que vão além do evangelho, que estão contra o evangelho pregado aqui, que seja amaldiçoado, que seja considerado anátema. E eles estavam muitas vezes seguindo esses homens, seguindo esses ensinamentos, para agradar esses homens, para fazer a vontade desses homens, para seguir o ensinamento desses homens, só que eles acabavam deixando de seguir os ensinamentos do próprio Deus, acabavam deixando de seguir o evangelho que Paulo e seus companheiros haviam apresentado acerca de Cristo, acerca da graça, e somente da graça que pode salvar.
Então, olhando para essa exortação de Paulo, nós podemos então compreender como nós podemos viver para agradar somente a Deus e não agradar aos homens. É isso que nós pretendemos responder com o estudo desse texto. Como viver para agradar somente a Deus e não aos homens. O primeiro ensinamento que o versículo 10 traz para nós, diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro o favor dos homens ou de Deus? Nós vivemos para agradar a Deus e não agradar aos homens quando nós entendemos que não precisamos da aprovação e do favor dos homens. Nós não precisamos da aprovação e do favor dos homens, porque quem nos deve aprovar, quem deve nos favorecer, é o próprio Deus. Então Paulo mostra para nós, lá no capítulo 2, versículo 11 ao 13, capítulo 2, do 11 ao 13, do que ele está falando quando ele fala isso. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo está falando aqui de um momento onde Pedro estava reunido com os irmãos gentios. E quando estava só os gentios, ele comia, bebia com eles, partilhava da comunhão com eles. A partir do momento que chegaram os irmãos de Jerusalém, os judeus, ele já não se assentava mais à mesa com esses irmãos para agradar os irmãos de Jerusalém. Então Paulo traz uma exortação a Pedro. Por quê? Porque ele estava fazendo distinção, estava fazendo separação no meio do povo de Deus. Quem somos nós para falar de Pedro? Mas Paulo pode. Nós não temos essa posição de criticar Pedro. Não é o objetivo. Mas Paulo está usando como exemplo o que ele estava fazendo aqui para agradar aos homens e não agradar a Deus. Para seguir os homens e não seguir a vontade de Deus. E nós muitas vezes acabamos fazendo isso. Nós acabamos deixando de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, porque nós queremos a aprovação e o favor dos homens. E nós buscamos a aprovação e o favor dos homens por vários motivos. Por exemplo, o financeiro, lucro. Muitas vezes nós deixamos o desejo, a ganância pelo dinheiro fazer com que nós não sirvamos, não agrademos somente a Deus. Não busquemos a aprovação somente de Deus, mas busquemos a aprovação e o favor dos homens. É assim muitas vezes em uma empresa, é assim muitas vezes para manter o nosso emprego, é assim muitas vezes para a gente tirar algum tipo de vantagem. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a fazer então a vontade dos homens, porque nós estamos preocupados com o nosso sustento, com o nosso dinheiro, com o nosso lucro. Entende? Porque vai ter muito princípio bíblico que vai contra a forma que as pessoas costumam ganhar dinheiro. Vai ter muito princípio bíblico que vai contra aquilo que os nossos chefes lá no trabalho, o patrão, o dono da empresa pede para fazer. E às vezes a gente fica com medo de fazer a vontade de Deus para manter o nosso sustento. Isso pode acontecer. Além disso, nós mantemos também, buscamos a aprovação dos homens porque nós queremos fazer parte de um determinado grupo. Você já fez isso? Ouviu alguém que faz isso? Buscar agradar os homens, buscar a aprovação dos homens para fazer parte de um grupo. Isso acontece muito entre jovens e adolescentes, né? Mas também pode acontecer conosco, adultos. Para fazer parte daquele determinado grupinho, para fazer parte daquele time de futebol, daquela galera, daquela turma, as pessoas param então de observar a vontade de Deus e passam então a fazer a vontade dos homens. Quantos e quantos exemplos nós temos aí de jovens que foram bem educados nos princípios cristãos, bem ensinados, que o pai e a mãe ensinaram a Bíblia ali todo dia, arrisca, mas chega lá na faculdade e começa a ouvir os colegas a falar de festa, de bebedeira, sexualidade sem regras e tudo isso, e então para fazer parte daquele grupo começa então a falar besteira, começa então a ir para festeirê e todas aquelas coisas. Param de agradar a Deus
para fazer parte, para se encaixar naquele grupinho, para fazer parte daquela turma. Isso não é só com os jovens, todos nós temos isso. Eu conheço muitos irmãos que começam então a abandonar princípios do Evangelho porque querem ser aceitos em determinado grupo. Todos nós, hora ou outra, acabamos fazendo isso. Não só isso, mas também nós deixamos de agradar a Deus muitas vezes, buscando o favor dos homens, quando nós queremos manter as aparências. Então o irmão Rafael falou aqui sobre ser verdadeiros adoradores. A música que nós cantamos falou sobre ser verdadeiros adoradores, não só de aparências. Só que muitas vezes nós deixamos os princípios bíblicos, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, porque nós queremos manter as aparências. Nós buscamos ser reconhecidos porque nós queremos o favor dos homens, nós queremos a aprovação das pessoas ao nosso redor. E isso vai ser por causa da vaidade do nosso coração, muitas vezes. Isso vai ser por causa do nosso orgulho, isso vai ser porque nós temos objetivos a serem alcançados. Isso pode ser por muitos motivos. Nós passamos a vida aqui correndo atrás da aprovação dos homens. Existe um livro chamado O Problema de Agradar os Outros, que ele vai fazer então uma análise ali, uma pontuação de quanto cada pessoa vive para agradar os outros, ou também se você chegar lá no máximo da pontuação, você não está nem um pouco preocupado com os outros. Então ele faz isso. E eu fiz esse teste. E lá na definição que diz assim, você está escravizado pelo desejo de agradar os outros. Por quê? Porque a gente tem esse desejo de aceitação. Porque a gente tem esse desejo. Então ele coloca essas definições de acordo com a pontuação. Eu indico para vocês, é muito bom. Tratou muito da minha vida. Desejo de agradar os outros, muitas vezes, faz com que a gente não agrade a Deus. O desejo de ser aceito, de ser aprovado, de receber o favor dos outros, faz com que a gente pare de buscar fazer só a vontade de Deus, de viver para Deus, viver para a glória de Deus, e a gente acaba vivendo para a nossa glória, buscando a glória dos homens. Porque a gente se esqueceu que o nosso maior objetivo aqui é alcançar a aprovação e o favor de Deus. E como ser aprovado por Deus? Através de Cristo. Não tem outro meio de ser aprovado por Deus se Cristo não estiver presente nas nossas vidas. Se eu não for um verdadeiro servo, um verdadeiro seguidor de Cristo aqui. De nada adianta criar uma boa aparência, de nada adianta criar aqui uma aceitação das pessoas se eu não tiver Cristo na minha vida, porque aí eu serei rejeitado por Deus. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas tinham muita aparência de crente, eram aceitos no meio, né? Mas não receberam a aprovação e o favor de Deus, porque buscaram o favor e a aprovação dos homens. Muitas vezes nós temos medo da rejeição, por vários motivos. Pessoas que passaram a infância tentando alcançar a aceitação do pai ou da mãe, agora como adultos vivem para ser aceitos pelos outros. Isso tudo é reflexo, isso tudo afeta muito a nossa vida. Nós não devemos viver aqui buscando o favor e a aceitação dos homens. A palavra de Deus diz em Romanos 8,32... aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então por que tanta preocupação com o favor dos homens, se Deus, o nosso Deus é todo-poderoso, e esse Deus maravilhoso não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor? Por que tanta preocupação com ser aceito pelas pessoas? Por que tanto medo de ser reprovado, se Cristo nos aceita? Se o Senhor nos aprova através de Cristo, se o Senhor nos favorece, se o Senhor acrescenta tudo o que nós precisamos, nas nossas vidas, quem determina se nós vamos ter sustento ou não, é Deus. Se nós vamos fazer parte de um determinado grupo ou não, é Deus. Tudo isso está de acordo com a vontade de Deus. O que nós precisamos é entender que não vivemos aqui para ser aprovados pelos homens, e sim para ser aprovados por Deus. E o único meio de sermos aprovados por Deus é entregando nossas vidas a Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que fez o sacrifício, que foi aceito pelo Pai,
que pagou a nossa dívida. Então, de nada mais nós precisamos se nós já temos isso, né? Mas não só isso. O texto segue com uma segunda pergunta de Paulo. Ou procuro agradar a homens? Primeiro ele está falando sobre a aceitação, sobre a aprovação, sobre o favor das pessoas. Agora ele está falando sobre fazer a vontade dos homens. Se entregar para fazer a vontade dos homens. Quando é a vontade dos homens, é a minha vontade ou a vontade das pessoas ao redor, que a gente precisa entender. Então nós vivemos para agradar a Deus e não aos homens, quando andamos de acordo com a vontade revelada de Deus. Quando nós andamos de acordo com a vontade revelada de Deus, nós vivemos para agradar a Ele e não aos homens. Capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo está falando sobre isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo recebeu e estava pregando era recebido do próprio Cristo. Ele não recebeu nada dos homens. Ele não foi pedir aos homens se ele deveria seguir esse evangelho ou não. Ele não foi pedir aos homens como era que Cristo havia salvado, se entregado, sacrificado. Ele não foi pedir aos homens. O próprio Cristo revelou isso para ele. Quando nós olhamos para a conversão de Paulo em Atos capítulo 9, nós vemos o grande encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Então tudo que ele recebeu foi do próprio Cristo. Paulo foi um dos poucos homens que pôde ver Cristo pessoalmente. O Senhor o levou para vê-lo, por isso ele pode ser considerado um apóstolo. E tudo o que ele recebeu veio do próprio Cristo, diferente do que os outros ensinavam, porque os judaizantes chegavam na igreja e diziam, porque Moisés disse, porque Moisés fez, porque Moisés escreveu. Paulo diz, porque Cristo disse, porque Cristo fez, porque Cristo revelou. Vê como é diferente? Então nós vivemos para agradar somente a Deus e não aos homens, quando nós vivemos aqui a vontade revelada por Deus, nós temos a palavra dele revelada aqui, nós temos a vontade dele revelada aqui. E agora, quando nós fazemos só a vontade das pessoas, quase todas as vezes vai entrar em conflito com a vontade de Deus. Porque o coração do homem natural, ele é oposto a Deus, ele é rebelde contra Deus. E assim o meu coração pode me levar a fazer coisas que Deus desaprova. Assim o coração das pessoas ao meu redor pode falar para mim fazer, pode me influenciar para mim fazer coisas que desagradam, que vão contra Deus, que são rebelião contra Deus. O mundo jaz no maligno e aqueles que não são libertos, não são reavivados, aqueles que não são resgatados, permanecem nesse estado de morte espiritual, seguindo o curso das trevas. Então muitas vezes nós deixamos que pessoas que seguem o curso das trevas digam o que devemos fazer. E nós, em um ato de querer agradar muitas vezes, seguimos, principalmente se for alguém da família, principalmente se for alguém que nós amamos. É comum ver dentro da casa o casal dividido. Um quer agradar a Deus, quer acertar as coisas, quer andar de acordo com a palavra. O outro só quer seguir a própria vontade, o outro quer permanecer sem fazer a vontade de Deus. E assim, quando é um casal, aquele que quer fazer a vontade de Deus, muitas vezes acaba se submetendo para manter a paz dentro do lar, para não ter briga, para não ter desavença, para agradar o cônjuge. Mas nós não podemos nem nessa situação. Outra situação que pega muito é quando nós queremos agradar os nossos pais. Nós que tivemos bons pais que nos educaram, que nos amaram, que nos sustentaram, e eles dizem muitas vezes para nós que nós devemos seguir caminhos que não agradam a Deus, em várias situações, desde muito cedo até, veja o caso de alguém que se converteu, mas os pais não. É muito difícil, porque o pai se coloca na posição, ou a mãe se coloca na posição de dizer o que o filho tem que fazer. Só que muitas vezes diz para o filho fazer coisas que não agradam a Deus. Só que os filhos muitas vezes cedem a isso. Só que eu não estou falando aqui para ser desobediente ou deixar de honrar aos pais. Só que acima dos pais existe a autoridade de Deus. Então, só nesse caso,
Quando o Pai diz que nós devemos fazer algo que vai contra a vontade de Deus, nós podemos dizer não, nós não vamos fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Só nesse caso. A Bíblia nunca abriu espaço para desonrar os pais ou para desobedecer os pais, muito pelo contrário. É só nesse caso, quando os pais ensinam os filhos a fazer coisas que não honram e não agradam a Deus, porque a autoridade de Deus está acima dos pais. A grande questão é que nós queremos muitas vezes também, como pais, agradar os filhos. E muitos pais acabam se tornando escravos dos seus filhos, porque fazem tudo para agradar, para mimar, para suprir tudo o que ele quer, todas as suas necessidades emocionais, todos os afetos, só que lá no futuro vai dar problema. Então a Bíblia diz que nós devemos colocar os filhos no caminho da retidão, ou seja, usar da vara, e a vara é a disciplina, é o caminho correto. Nem sempre é sobre a correção, a chinelada ou a palmada, nem sempre é sobre isso, mas se preciso for, amém também. Mas a questão é colocar no caminho de Deus, colocar no caminho do Senhor. Agora, nós não vivemos aqui para agradar os filhos, nós vivemos aqui para agradar a Deus. Nós não vivemos para agradar as pessoas ao nosso redor. Nós devemos fazer a vontade de Deus, mesmo que isso seja doloroso, mesmo que isso custe amizade, mesmo que isso custe um afeto, mesmo que isso custe algo. Nós devemos agora, num aspecto mais íntimo, deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade revelada de Deus. Essa é a parte mais difícil, porque nós temos as nossas vontades, os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos anseios, nós temos tudo isso. E muitas vezes isso está se contrapondo à vontade de Deus, está indo contra a vontade de Deus. Mas nós queremos agradar aos homens, ou a esse homem, a esses homens, né? Homens e mulheres. Nós deixamos de fazer a vontade revelada de Deus, muitas vezes, para fazer a nossa própria vontade. A palavra de Deus diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu uso esse versículo aqui? Porque a vontade de agradar aos outros, ela aprisiona as pessoas. É um muro, é um bloqueio, é uma trava que tem na cabeça de muitas pessoas. Mas a verdade do Evangelho, ela liberta. A verdade do Evangelho tira toda e qualquer algema, derruba todo e qualquer muro, toda a defesa que as pessoas se colocam muitas vezes atrás dos muros, porque querem se autopreservar, agradando os outros. A palavra de Deus pode derrubar isso. A verdade pode libertar disso. E a verdade é a verdade revelada na palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso, que quem vive para agradar os homens é escravo de fazer a vontade dos homens. Nós não podemos permanecer assim, nós não podemos seguir assim, porque o Senhor nos chama a fazer a sua vontade, e não a vontade dos homens, não a nossa própria vontade ou a vontade das pessoas ao nosso redor. O texto ainda diz, em uma terceira parte, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se eu agradasse aos homens, eu não poderia ser um servo de Cristo, porque eu estaria servindo então as pessoas. Versículo 15 ao 17, ele está falando sobre isso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo, quando recebeu o chamado de Deus, teve esse encontro transformador com Deus, ele já recebeu do Senhor a missão, ele já sabia em que ele deveria servir a Cristo, ele já sabia em como ele deveria ser um servo de Cristo. Então ele não recebeu o chamado de Cristo e depois foi ver para onde que os irmãos de Jerusalém iam mandar. Ele não foi ver para onde ou como que os irmãos de Jerusalém iam mandar. Ele não foi pedir permissão e autorização dos irmãos de Jerusalém para ser servo de Cristo. Um servo de Cristo é um servo de Cristo e não pode servir aos homens. O grande problema é que nós muitas vezes não reconhecemos, não sabemos aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Nós não temos uma identidade de servo de Cristo.
aí nós precisamos que as pessoas nos digam o que fazer. Eu só sirvo se me mandarem. Eu só sirvo se me direcionarem. Eu só sirvo se disserem o que eu tenho que fazer. Não é isso que Paulo mostra para nós. Um servo de Cristo serve somente a Cristo. E ele nunca, jamais incentivou qualquer rebelião ou rebeldia contra a autoridade. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito atento a isso. Mas ele está dizendo que Cristo está acima de tudo e de todos. Conhecia ele antes dele nascer e chamou ele para essa obra. Transformou a vida dele, comissionou, deu essa missão para ele. Então fazer a vontade de Cristo era o primeiro objetivo de Paulo, o primeiro motivador de Paulo. Ele não foi pedir para as pessoas o que ele deveria fazer, porque ele sabia muito bem como deveria servir a Cristo. Nós precisamos saber o que Cristo nos chama para fazer. E isso eu não estou falando de nenhuma revelação extra. Eu estou falando do que a palavra de Deus revela. Nós falamos no ponto anterior sobre conhecer a verdade revelada e praticar a verdade revelada. E nessa verdade revelada, o Senhor Jesus diz o que Ele espera de nós. Primeiro, se você for para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: e serão minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo vem sobre a pessoa, capacitando ela para ser testemunha. Nossa primeira missão como servo de Cristo é testemunhar a Cristo, é falar dele, é levar ele até as pessoas. E quando ele fala testemunhas, ele está falando de ser mártir, e sendo mártir, testemunhar aquele que nos salvou. Mesmo que seja doloroso, mesmo que custe algo, para ser testemunha de Cristo, a gente vai ter que abrir mão de fazer a nossa própria vontade, de fazer a vontade dos homens. Para ser testemunha de Cristo, muitas vezes a gente vai ter que entregar a vida para isso. Os mártires fizeram isso ao longo da história da igreja. Foram mortos pelo Evangelho. Muitas pessoas no período da Reforma foram mortas porque não se dobravam aos homens, porque não estavam preocupados com a opinião das lideranças que estavam em heresia, que não eram mais servos de Deus. Seguiram a palavra do Senhor, a missão do Senhor. Não seguiram aos homens, seguiram a Deus, porque eles não estavam servindo aos homens, estavam servindo a Deus. Todas as vezes que nós servimos aos homens, nós estamos preocupados com todas as outras coisas que nós já falamos, em ter uma boa aparência, em ser bem visto, em ser aceito, em ser aprovado. Aí nós servimos aos homens. Agora, quando nós servimos a Deus, nós fazemos de todo o nosso coração, nós fazemos o melhor para Deus. Nós entregamos a nossa servidão, a nossa vida, o nosso esforço, o nosso trabalho a Deus, mesmo que não tenha reconhecimento, mesmo que ninguém venha aplaudir o nosso trabalho, mesmo que ninguém venha fazer elogios. As pessoas que esperam elogios, as pessoas que esperam os aplausos, são as pessoas que vivem para agradar os homens. Vivem para ser reconhecidas pelos homens e não por Deus. Só que nós somos servos de Cristo e não dos homens. E nós devemos então ser vistos, ser reconhecidos, por Cristo. O maior elogio e o único elogio que você precisa é ouvir do Senhor: entra no descanso e no gozo do meu reino. Esse é o reconhecimento que nós precisamos. Ser servos de Cristo, ser aqueles que andaram aqui com o Senhor Jesus, ser aqueles que buscaram ser aprovados por Ele e não pelas pessoas. Nós devemos sair dessa prisão, nós devemos sair dessas algemas, nós devemos sair desse problema tão grande que é a vontade de agradar os outros, de agradar os homens, porque isso atrapalha. O Senhor Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Ele está falando, é claro, no contexto financeiro. As pessoas que amam o dinheiro, adoram o dinheiro. Mas isso se encaixa para nós. Não tem como servir dois senhores. Ou serve a Cristo, ou serve o dinheiro. Ou serve a Cristo, ou serve as pessoas. Ou serve a Cristo, ou serve a você mesmo. E nós somos chamados para ser servos de Cristo. Um exemplo. Você já ouviu aquela frase assim: eu não sei dizer não? Ou você já falou essa frase: eu não sei dizer não? Pessoas que têm uma grande preocupação em agradar os homens não sabem dizer não. Às vezes não dá, às vezes não tem jeito, às vezes vai ser muito prejudicial para nós, para a nossa família ou para a nossa fé, mas a gente não diz o não.
Muitas e muitas pessoas sofrem com isso. O problema de não conseguir dizer não. Ah, mas eu não sei dizer não. E daí está lá todo arrebentado. Ah, mas eu não sei dizer não. E daí está lá longe do caminho do Senhor. Ah, mas eu não sei dizer não. E daí está lá no pecado. Ah, mas eu não sei dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. Dizer não para as coisas daqui, desse mundo, do pecado, para que a gente possa dizer sempre sim à vontade de Deus. Para que a gente possa dizer sempre sim ao que Deus espera de nós, ao chamado de Deus para a nossa vida. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Cristo, ou serve aos homens. No começo do seminário que nós fazemos à distância, um professor trouxe vários pecados que quebram os mandamentos, na disciplina de espiritualidade bíblica. E nessa disciplina ele trouxe um pecado chamado viver para a glória dos homens. Desde lá, então, eu venho pensando sobre esse assunto também, porque muitas vezes nós queremos viver para receber a glória dos homens. Vivemos para a glória dos homens. E isso é um grande pecado, porque nós devemos glorificar e adorar somente a Deus. Nós devemos prestar culto somente a Deus e não a nós mesmos. Nós devemos adorar somente a Deus e não ser idólatras das pessoas ao nosso redor ou de nós mesmos. Então nós precisamos olhar para esse texto e refletir sobre a nossa vida, se nós temos vivido para agradar a Deus ou para agradar os homens. Nós temos vivido para fazer a vontade de Deus ou para fazer a vontade dos homens. Nós temos vivido para alcançar o favor e a aprovação de Deus ou o favor e a aprovação dos homens. E também se nós temos vivido para servir a Deus ou servir aos homens. O nosso Senhor nos chama para ser seus servos e Ele não chama isso só com palavras. O Senhor Jesus Cristo foi o servo sofredor, aquele que servindo a Deus nos abençoou. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos parar de abençoar a vida dos outros ou de servir aos nossos irmãos. O que eu estou querendo dizer é que quando nós servimos a Cristo, automaticamente nós servimos as pessoas ao nosso redor. Quando nós somos servos de Cristo, automaticamente nós servimos uns aos outros, servimos a sociedade que nós estamos, só que aí é do jeito certo. Servir com a palavra de Deus, servir com a mensagem do Evangelho, servir com a pregação de Cristo. Aí nós podemos servir as pessoas, levando Cristo até elas. Mas nós fazemos isso porque somos servos de Cristo e não servos das pessoas. Porque nós buscamos fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Amém? Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, o Senhor transforma as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos servos do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, todos os dias a fazer a Tua vontade, a servir e agradar somente ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor, fazer morrer a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso desejo de aprovação, a nossa vaidade, Senhor, para que nós possamos viver para a glória do Senhor, Pai. Nos ajuda a buscar e ser sempre servos aprovados pelo Senhor, Pai. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui reunido nessa noite, Pai. Abençoa as famílias da igreja de Chopinzinho, Pai. Abençoa, Senhor, que eles sempre tenham o sustento do Senhor, o cuidado, a provisão, a direção do Senhor, Pai. E que essa semana que se inicia nós possamos viver para fazer a Tua vontade, para agradar somente ao Senhor, Pai. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.